Nós vamos abrir nossa Bíblia, livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Antes, um breve plano de fundo sobre o que é o livro de Atos dos Apóstolos. Muitas vezes a gente começa a pregar e não dá uma explicação primária sobre o que está acontecendo e talvez quem seja novo na fé não compreenda. Atos dos Apóstolos, o nome já diz, são os atos, são os feitos, as realizações dos discípulos do Senhor Jesus logo após a sua partida. Ou seja, Jesus veio, nasceu, nos ensinou, ele andou com seus discípulos e deixou-os preparados para continuar a sua obra. Atos então fala da continuação da obra feita através dos discípulos do Senhor Jesus. O livro de Atos conta a história dos apóstolos e entre eles um apóstolo chamado Paulo, que antes era perseguidor dos cristãos, era chamado Saulo de Tarso e passou a ser chamado Paulo, o apóstolo do Senhor. Foi o apóstolo que mais viagens realizou. Ele foi chamado para ser apóstolo, que quer dizer enviado de Jesus ao mundo. Muito bem, Paulo cumpriu a sua carreira, ele cumpriu a sua missão, pregou, ensinou, fundou igrejas. E chegou um determinado momento na vida de Paulo que ele foi preso simplesmente por professar a sua fé no Senhor Jesus Cristo e por fazer a vontade de Deus proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. No episódio que nós vamos ler daqui a alguns instantes, ele estava num navio em viagem à Itália, porque ele foi preso em Jerusalém. E lá em Jerusalém, diante dos romanos, ele apelou para o Tribunal Superior de Justiça máximo que havia naquele tempo, ou seja, o Tribunal de Roma. Ele disse: eu quero ir a César, a Roma, para ser julgado pelo que eu fiz. Então Paulo, juntamente com 275 tripulantes, embarcam no navio. Era um navio de carga, um navio que conduzia cereais, porque naqueles dias o Império Romano importava cereais da África e de outros países da região da Alexandria. E ali naquele navio, juntamente com as cargas e 275 passageiros, estava o apóstolo Paulo. Nessa viagem, ele sofre o seu quarto naufrágio. Era a terceira viagem missionária de Paulo, e antes ele havia sofrido naufrágio 3 vezes. Ele diz, por 3 vezes ele sofreu naufrágio e passou um dia e uma noite boiando no mar. Sabe lá o que é isso? Quantos aqui já viajaram de barco, navio, estiverem em alto mar? Quantos aqui? Quem mais? Eu já pesquei em alto mar, num barco pequeno. Vou falar, gente, é terrível. No mar calmo, sem onda, o camarada, se ele não estiver acostumado, ele fica o tempo todo chamando o Juca, o Hugo e quem mais ele puder, porque é vômito e enjoo na certa. Eu só não vomitei e não enjoei porque eu controlei muito. Mas meu irmão de sangue, que estava junto comigo, mais velho, ele passou a viagem toda chamando o Hugo, chamando o Juca e a turma toda. Ele nem aproveitou a pescaria, só serviu de isca, só deu alimento para os peixes. É terrível, gente, isso no mar calmo. Agora tente imaginar um navio no meio de uma tempestade, em que ele fica fazendo assim para lá e para cá, é vento por todos os lados, é chuva, tempestade, a onda que se levanta. E por 14 dias. A pessoa ser 14 dias jogado de um lado para outro, assim, de um barco, do navio, sem poder comer, sem poder dormir, sem poder nem descansar. O tempo todo tira água daqui, tira água dali,
joga uma coisa no mar para cá, joga outra coisa para lá, e segura daqui, segura dali. Paulo passou 14 dias, 2 semanas num navio exatamente nessas condições. Vocês querem saber como foi? Quantos querem embarcar nesse navio? Ninguém, né? Mas vamos fazer essa viagem junto com Paulo e saber o que ele passou. Capítulo 27 do livro de Atos. Se você for acompanhar na sua Bíblia, alguns versículos eu pulei para economizar aqui o nosso tempo. Eu cortei alguns versículos que continham alguns dados históricos, tá bom? Eu não sei se está dando para enxergar daí, está dando? Atos 27, 4. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a vossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Versículo 11. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento, e assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros.
Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. E tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram barcos salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. E quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. E cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos, para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo, e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma todos chegaram a salvo em terra. Queridos, essa foi a última das viagens missionárias de Paulo. Ele estava sendo conduzido à Itália para ser julgado, como eu já disse. E lá na Itália, em Roma, ele teria a sua cabeça cortada, ele seria decapitado. Gente, quando eu leio a vida do apóstolo Paulo, eu me inspiro. Sabe por quê? Paulo, quando ele fala da sua vida, o apóstolo mais usado pelo Senhor, escreveu 14 livros ou cartas no Novo Testamento. Aprendemos muito com a vida de Paulo. Era um servo de Deus, fiel, que todos nós devemos imitar. Mas vejam os infortúnios que esse homem passou. Na segunda carta aos Coríntios 11, 23 a 26, que está escrito aí, está escrito assim, ele diz: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, chicotadas mesmo. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Que mais? Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Gente, quando eu leio a vida de Paulo, eu fico com vergonha. E talvez seja esse sentimento que brota no seu coração. Pensar assim, poxa, como esse homem sofreu para fazer a vontade de Deus, para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu chamado. Vocês concordam comigo? Paulo sofreu ou não sofreu? Talvez mais sofrimento, com certeza mais sofrimento que ele, só do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo mostra claramente
o que deve passar todo aquele que está disposto a seguir, entregar-se à vontade de Deus. Quantos têm vontade de ser missionários, ir para outras terras, pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, viajar daqui, viajar para ali? Mas nós poucos sabemos o que é uma vida de entrega ao Senhor Jesus. Uma vida disposta e pronta a sofrer tudo por amor ao Senhor Jesus. Olha, não é à toa que Paulo foi o apóstolo mais usado no Novo Testamento. Não é à toa que Paulo escreveu 14 cartas, 14 livros que nos ensinam até hoje. Porque todas as experiências que ele passou na vida, além de tudo aquilo, ele também tinha um problema que ninguém sabe o que é. Não sabemos se era um problema emocional, não sabemos se era um problema espiritual, não sabemos se era o problema da solidão, que Paulo, ele era solitário. Não sabemos se ele havia sido casado antes da conversão e se separou, se divorciou, ficou viúvo. Ele era um homem sozinho. Paulo tinha um problema com ele, que ele disse que era como se fosse um espinho na carne, ou um mensageiro de Satanás, que vinha para esbofeteá-lo. E por 3 vezes ele orou a Deus dizendo: oh meu Pai, me livra desse espinho na carne. Espinho é uma coisa que incomoda. E Deus por 3 vezes respondeu a ele dizendo: olha Paulo, não vou retirar esse espinho da tua vida, mas eu vou te dar graça para suportar esse espinho, para suportar esse sofrimento. Pois o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo diz: de boa vontade então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade então eu vou me gloriar nos sofrimentos. De boa vontade então eu vou ficar feliz quando eu sofro. Que maturidade, hein? Ele diz: de boa vontade eu vou me gloriar, eu vou me alegrar, eu vou ficar satisfeito, eu vou ficar feliz com os meus sofrimentos, com os espinhos na minha carne. Você já teve algum espinho na carne? Ou tem algum espinho na carne? Alguma coisa que te incomoda? Alguma coisa que te perturba? Alguma coisa que é como se fosse uma bofetada de Satanás na tua cara? Talvez uma humilhação, talvez uma privação, talvez uma doença que te acompanhe e você já orou pedindo que Deus te livre. Eu não sei. Alguma coisa que perturba. Paulo tinha isso. E ele tinha crédito com Deus. Ele podia pedir que Deus livrasse ele e Deus estaria pronto. Mas Deus não quis, sabe por quê? Aquele espinho na carne de Paulo fazia com que ele permanecesse no nível. Ele conta uma experiência que ele teve, subiu até o 3º céu. Não esse céu que nós vemos a olho nu, não o céu que os astrônomos podem ver, que as naves espaciais veem, mas o céu que está acima desses 2 céus, ou seja, o lugar da habitação de Deus. E ele disse nessa visão, ele viu coisas inefáveis, maravilhosas, que não são nem lícitas ele contar. E ele diz mais: para que ele não se engrandecesse, ou não se ensoberbecesse com todas as gloriosas visões que ele teve, e com o fato dele ser muito usado por Deus, foi-lhe dado um espinho na carne, para que ele não se exaltasse. Pois todas as vezes que ele corria o perigo de se exaltar, se elevar o seu coração, se engrandecer, se ensoberbecer, esse espinho na carne é como se fosse Satanás vindo e esbofeteando. Paulo, através dos seus sofrimentos, ele aprendeu, sabe o quê? Que os sofrimentos da vida nos ensinam. Os sofrimentos da vida nos amadurecem. Os sofrimentos da vida nos fazem crescer. Em Romanos capítulo 5, ele diz assim: olha, por isso eu me alegrarei nas minhas tribulações, porque a tribulação, o sofrimento, produz perseverança. E a perseverança, por sua vez, produz experiência. E a experiência traz esperança. Então, de boa vontade, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque ele diz mais: porque eu tudo posso, não em mim, não na minha força,
não no meu poder, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, em Jesus que me fortalece, eu tudo posso. Eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por tribulações, eu posso passar necessidades, eu posso passar privações, eu posso passar luta, eu posso passar por sofrimentos, porque em Cristo Jesus eu tudo posso, porque Ele me fortalece e me concede a sua graça. Sabe o que é graça, irmãos? É um favor imerecido. Nós recebemos sem merecer. É graça que nos ajuda a vencer nos momentos difíceis da vida. É a graça que nos capacita a passarmos pelas provações. É a graça que nos faz sentirmos perdoados, mesmo que tenhamos cometido os mais graves pecados. É a graça de Deus que nos faz sentir amados. É a graça de Deus que nos faz sentir queridos. É a graça de Deus que nos faz sentir aceitos. É a graça de Deus que nos faz experimentar todo o perdão que Ele tem para nós. Queridos, Paulo, no meio de todas essas lutas, ele experimentou uma verdade, entre muitas verdades. Em Romanos 8, 28 e 38 diz assim, olha: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado por Deus? Você foi escolhido por Deus? Claro, senão você nem estaria aqui. Todos que aqui estão, tenho certeza, foram chamados por Deus, escolhidos para Ele, para um propósito. Olha, vou te contar um segredo que Paulo aprendeu muito bem. Nessa vida, se você é chamado, escolhido por Deus, todas as coisas, tudo que acontecer a você, estando na vontade de Deus, vão contribuir para o seu próprio bem. Amém? Amém. Só isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma glória a Deus bem forte aí, irmão. Porque todas as coisas, porque todas as coisas, porque todas as coisas, porque todas as coisas hão de contribuir para o seu bem, sejam elas aparentemente boas ou não, sejam elas agradáveis ou não, sejam elas positivas ou negativas, tudo vai contribuir para o teu próprio bem, irmão. Bom, isso quer dizer que todo desastre, todo infortúnio, tudo aquilo que aparentemente parece ser mal para você, há de contribuir para algum bem na sua vida. Você duvida disso? É a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo, meu irmão. O mundo aí fora conhece isso. Sabe aquele ditado, há males que vêm para o bem? É a tradução disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus transforma até os males em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma as circunstâncias ruins em circunstâncias agradáveis. E aí? É só vitória. Tudo vai contribuir. Viver em vitória não quer dizer que você não passe necessidade, que você não passe privação, que você não passe luta, que você não passe sofrimento. Viver constantemente em vitória é viver tendo na vida revertidas todas as infortúnios, todas as lutas e sofrimentos, todos os fracassos e derrotas, tudo isso revertido em bênçãos na nossa vida, tudo isso revertido em vitória na nossa vida. Isso é viver de vitória em vitória. E a palavra de Deus diz assim, ó: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele? E de graça, todas as coisas, repita junto comigo, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, é todas as coisas, são todas as coisas, 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 irmão. Aleluia! Todas as coisas. Todas as coisas, inclusive as lutas e sofrimentos.
Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aquele que não poupou o seu único filho, porventura também não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas. São todas as coisas, irmão. Sofrimento, tribulação, lutas, perseguições, humilhações, afrontas, tudo. Sabe por quê? Tudo isso Deus transforma em bênção. Ele reverte em bênção. Ele faz com que essas coisas que aparentemente parecem ser negativas para nós sejam transformadas em bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Então é tudo bênção. Eu sei que é difícil na nossa cabeça, a nossa mente, a nossa inteligência é limitada para as grandezas de Deus. Então na nossa mente, essas coisas não são boas, irmãos, mas cooperam para o bem. Quer ver só? Se todos esses sofrimentos cooperam para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a nossa perseverança, para a nossa experiência e nos dão esperança, te contar um segredo. Você já sabe, eu já falei isso aqui. O ser humano, ele pode passar alguns minutos sem respirar. Quantos minutos você passa sem respirar embaixo d'água, Mauro? Esse dia lá no hotel fazendo beleza, que estava o Mauro e a Natália disputando quantos minutos conseguiu ficar sem respirar embaixo d'água. Quantos minutos você conseguiu? 2,5. A Adriana nadadora, quantos minutos você consegue ficar embaixo d'água? 3? 1,5 minutos? O Mauro ficou mal. O Mauro, que não é nadador, ficou 2,5. Então, gente, mas é mais ou menos isso. O homem consegue ficar uns 3 minutos sem respirar. Às vezes até mais, dependendo do treinamento. 3, 4 minutos. Ele consegue ficar alguns dias sem beber água. Talvez uns 5 dias, porque o corpo, 80% do corpo é água. Ele consegue ficar até 40 dias sem comer. Mas ninguém faça essa experiência, hein? Você pode morrer antes disso. Depende do organismo de cada um. Jesus, Moisés, ficaram 40 dias sem se alimentar. Mas não estou comendo isso a ninguém. O máximo que eu consegui ficar 3 dias. Poderia ficar mais. Mas eu não recomendo jejuns prolongados assim, sem o propósito de Deus. Mas veja bem, queridos. O ser humano então consegue ficar alguns minutos sem respirar, alguns dias sem beber água, alguns dias sem comer. Mas nenhum ser humano sobrevive mais do que 1 minuto sem esperança, porque ele morre. Se ele não morrer fisicamente, ele morre dentro de si. Ele morre para... Sem esperança não temos aspirações. Não esperamos nada da vida. E quem não espera nada da vida já morreu, ainda que esteja vivo, está morto. Eu tenho que esperar alguma coisa da vida. Eu tenho que esperar que amanhã vai ser melhor. Eu tenho que esperar que amanhã, essa semana vai ser uma bênção. Eu tenho que esperar que algo vai acontecer para mim por esses dias. É isso que nos impulsiona para a vida, irmãos. É isso que nos impulsiona a viver a esperança. E como que nós conseguimos a esperança? Romanos capítulo 5, versículos 1 diante, nos diz: porque a tribulação produz paciência ou perseverança. A perseverança e a paciência, por sua vez, produzem experiência. E a experiência produz esperança. Olha de onde é extraído o combustível para a vida, a esperança. É extraído das tribulações. Porque quando você estiver passando por uma situação difícil, você imediatamente vai lembrar: outrora eu passei por uma situação semelhante, eu consegui sair daquela, vou sair dessa também. Outrora eu estava passando por isso, por aquilo, saí e hoje estou bem, vou sair dessa também para uma melhor. É esperança, queridos. Quem não tem esperança, cai em depressão, cai em angústia, fica sem propósito nenhum na vida. Como está a sua esperança? O que você espera de Deus? O que você espera dessa vida? Se você tiver sem esperança, meu querido, você está precisando de mais tribulação.
Quantos querem ter esperança? Amém. Se você tiver sem esperança, precisa de tribulação, porque é através das tribulações que nos vem a esperança. Quem mais como Paulo para falar sobre esperança? Ele foi o que mais falou da nossa esperança na glória, da nossa esperança no porvir. Paulo foi o que mais falou sobre aquilo que nos aguarda nos céus, na vida eterna. Paulo foi o que mais falou sobre as glórias de Deus, as glórias do céu. Por quê? Veja o que ele passou: 3 naufrágios, perigo, fome, necessidade, frio, nudez, espada, assaltos, perseguições, privações, prisões. Tá bom? O que mais? Tá bom, né? Paulo passou por tudo isso, gente. E quem mais para ter esperança como Paulo? Quem mais para ter tanta experiência como Paulo? Vou dizer uma coisa: conheço muita gente que fala assim: eu me envolver demais com a obra, vem luta, vem retaliação, vem tanto problema, eu vou ficar na minha quietinho. Eu venho para o culto, sento aí, fico aí quietinho, ouvindo, volto. Preferência só de domingo e tal, bem light, ficar na minha. É só começar a fazer alguma coisa para a obra, nem que seja o mínimo, nem que seja para vir aqui ajudar a passar uma vassourinha. Quanta luta me vem, aquela semana para mim é a pior. É luta uma atrás da outra, só porque eu fiz uma coisinha para Deus. Não é assim que nós pensa? Então eu vou ficar na minha. Você pode ficar na tua, não fazer nada, não se envolver na obra, só que também não vai ter o crescimento, não vai ter a maturidade, não vai alcançar experiência, não vai alcançar perseverança, não vai alcançar paciência, não vai obter esperança, porque tudo isso obtém-se através das lutas e tribulações. Se você não se envolver, você vai ser sempre como uma criança criada com leitinho na boca, uma madeirinha, e vai ser sempre uma criança mimada. Se pisarem no teu calcanhar, no teu calo, sai de baixo, você vira uma fera, você fica bravo, porque você não aprendeu a sofrer, você não aprendeu com as tribulações que você procurou se isentar delas. Mas quando nós damos nossa cara a tapa, quando nós colocamos a nossa vida para lutarmos na linha de frente contra Satanás e as suas hostes, sofremos, recebemos revide, recebemos retaliações, nos vem lutas, mas com essas lutas nós adquirimos paciência, adquirimos perseverança, adquirimos experiência, adquirimos crescimento, adquirimos amadurecimento e somos cheios de esperança. Nada vai te afetar. Podem pisar no seu calcanhar, pisar até na sua cabeça, podem te beliscar, te bater, te xingar, você vai ser um cristão maduro. Porque nesse texto que nós lemos, diz que aos que Deus conheceu de antemão, aos que escolheu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus nos conheceu no ventre e até mesmo antes do ventre. Sabe? Antes daquele espermatozoidezinho, entre bilhões de espermatozoides, ter fecundado o óvulo do qual você nasceu, Deus já sabia da sua história do começo ao fim. Deus já tinha um diário escrito sobre você. E o salmista Davi, no Salmo 139, ele descobriu isso. Lembram-se dos grãozinhos de areia que eu pedi para o Diego contar? O salmista Davi descobriu que Deus escreveu um diário a nosso respeito. E nesse diário ele colocou tantos pensamentos bons para nós,
que esses pensamentos excedem em número aos grãos de areia que estão na praia do mar. Só bom, só pensamento bom, só bênção. Só que se você quiser se isentar dos sofrimentos, é pior. Será sempre um cristão anão, raquítico e sem crescimento. Deus nos dá capacidade para enfrentarmos e vencermos todas as lutas, problemas, obstáculos e dificuldades. Paulo escreveu isso, ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá força, naquele que faz eu ir em frente. Tudo posso. Claro, somos humanos, somos carne e osso. Às vezes não aguentamos a pressão, pedimos para Deus nos levar. Me leva, Senhor. Como eu queria estar aí na glória. Conhece algum covarde assim? Deixa quieto. O Senhor Jesus já me repreendeu. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem. Lute. Em frente. Siga em frente. E em frente. Enfrente o que vier. Tudo é lucro. Você não tem nada a perder. Perder o quê? Já ganhamos o que nós mais esperávamos, a salvação em Cristo. O que temos a perder? Nada a perder. Amém? Viva para a glória de Deus. Enfrente o perigo. Deixe Ele te usar. Se Ele te mandar entrar lá naquele centro de macumba e pregar a palavra de Deus, vá. Se Ele mandar você enfrentar o traficante, falar de Jesus para ele, vá. Se Ele mandar você enfrentar o viciado, o endemoniado, seja quem for, e falar em nome de Jesus, vá. Você não tem nada a perder, não temos nada a perder. Por quê? Ele nos deu todas as coisas. E aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para a mão de todos nós, como nos dará com ele todas as coisas. Agora, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse dia saiu na internet, vocês viram lá? Pastor que morreu picado por uma cobra. Porque durante os cultos, é moda na igreja, em algumas igrejas dos Estados Unidos, eles pegam um monte de serpente venenosa e ficam ali no meio do culto fazendo exibições. Olha, pega a serpente, estica para lá e gira e vai para um lado para o outro, prega com serpente na mão. Fiados naquele texto, Marcos 16:15, que nos diz: sim, 6 picados por cobra. Babacas. Eu pegar cobra, eu quero ser esse bicho. Uma vez eu lá no aquele morro que tem lá na Rio Santo, fui fazer um acampamento com os jovens. E um dia eu tive que descer sozinho, morro abaixo. O morro lá da... esqueço o nome. No meio da Rio Santos, antes de chegar no Carvalho. Morro grande, tem uma casa lá em cima que é da Codesc. E quem estava com a gente naquele tempo? Jairson Leire? Foi uns 15 anos atrás. Você é velhinho, Jairson, pode falar. Eu acho que você estava assim. E lá, um dia eu tive que descer o morro sozinho. Fiquei com medo, gente, fiquei com medo. Porque o morro era cheio de cobra. E eu ia descendo assim, para aquela trilha no meio do mato, eu ia descendo assim. Se eu visse uma cobra, eu não sei porque eu tenho um trauma desse bicho. Acho que veio de infância, eu preciso de uma libertação. Que quando eu era pequeno, tinha uns 4 anos, eu achei uma cobrinha na rua que eu morava. Era uma rua de terra, tinha ainda valeta de esgoto também. E eu achei uma cobrinha tão bonitinha, verdinha, e eu pensei que era uma borrachinha. Peguei ela e fiquei brincando com a bichinha, esticava lá, esticava do outro, tirava. Aí veio você para mim, que borrachinha que eu tenho. Joga fora uma cobra. Eu joguei fora. Corri para dentro de casa, minha mãe me meteu numa bacia cheia de álcool. Não sei para quê. Deu um banho de álcool porque eu peguei uma cobra. Mas dali para cá, gente, eu procuro distância desses bichos. Mas como esses bichos me perseguem? É só entrar em meio de mato, eu logo me deparo com cobras. E aquele dia eu desci daquele morro. Aí de repente eu vi uma bem assim, uns 2 metros de mim, enrolada. Quando está enrolada é porque vai dar o bote.
Eu já tinha ouvido tanta lenda de cobra que ela dá um bote, sai correndo, que até voa. Também que Deus não deu asa à cobra. Mas na minha ideia, ela ia dar um bote lá e ia sair voando atrás de mim. Gente, quando eu vi aquilo, o morro que demorava uns 15 minutos para descer, acho que eu desci uns 5. Tem cobra igual mesmo, não fala isso. Ela, numa árvore para outra, ela vai quase meio quilômetro para uma outra árvore. Ela faz um V e ela se curva e fica uma árvore. Meu Deus, eu não quero ver isso aí na minha frente. É como a música do Raul Seixas, e diz que Deus não deu asa à cobra. Meu Deus, já ouvi falar isso. Já ouvi de caso assim no interior. A mãe dorme com a criança no peito, a cobra vai lá e põe o rabinho na boca daquele. Meu Deus, gente. Jesus, eles falam que é sorte isso? Jesus, eu não quero essa prosperidade. Eu não quero não. Gente, eu não gosto de cobra. Eu sei que eu não gosto. E você lembra aquele dia, Bia? A gente estava lá, vê quando me persegue. Até na barca, eu estava junto com a Meire, lá na barca de Santos, onde fica esperando vir a barca. E apareceu uma cobrinha embaixo da gente, foi? Aí veio o cara lá e o ferro, não sabia. Devia ser cobra do mar, né? Porque no meio da barca apareceu uma cobra, é isso. Mas eu sei que elas me perseguem, mas eu quero distância. Então, eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, alguém sabe? Já perdi. Ah, não. Eu estava dos pastores que brincavam com as cobras, né? Eu não queria ser membro dessa igreja, então. E ficar lá. Aí um dia lá o cara passou, né? Tá no YouTube. Eu digo 6, mas na televisão isso foi 10. E teve mais gente que morreu no meio dessa brincadeira, em vários. Todo esse tempo. Mostrou 10 pastores que já tinham morto naquela brincadeira ali. É. Pastores ali e com fogo. Mas porque eles tentaram a Deus, porque na Bíblia diz, Marcos 16,15, se pegarem nas serpentes, não sofrerão danos. Ou seja, mas isso quer dizer, se você estiver no meio da selva, fazendo a obra de Deus, ou por uma necessidade qualquer, se vier uma dessas bichos te picar, Deus pode até neutralizar o veneno dela, porque é promessa dele, Marcos 16,15. Mas se tiver uma não, e você ficar brincando, eu vou, já que Deus, ele me prometeu me livrar até da serpente, de alguma mordidura mortal, eu vou brincar e vou zoar, tal. Aí é tentar ao Senhor Deus, como diz a palavra, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque até mesmo com Paulo, sabe o que aconteceu no final da viagem de Paulo? Eles, depois de 14 dias de viagem, eles deram com uma ilhota no meio do Mediterrâneo. E aí encheram-se de esperança, agora que nós vamos nos salvar, uma ilhota, vamos para lá. E o navio foi com tudo para aquela ilhota, só que bateu em rochedos. E a parte de trás começou a se rasgar, se quebrar, por causa que as ondas batiam com toda a força, ímpeto contra aquele navio, e ele se despedaçou. No final dos 14 dias, eles tiveram que ainda se salvar, agarrando-se aos destroços do navio, uns em tábuas, outros em pranchas improvisadas com objetos e tábuas do navio, e foram nadando até a margem, no meio daquela água fria, noite chuvosa, tempestuosa, frio, ventos contrários. Eles tiveram que ir nadando, agarrado aos destroços do navio. Só que detalhe, nenhum deles se perdeu, como foi a promessa feita por Deus a Paulo. Nenhuma vida se perdeu, nem mesmo um fio de cabelo deles se perdeu. Porque quando Deus faz a promessa, Ele cumpre.
ele age, ele se responsabiliza de a cumprir. Você está experimentando ventos contrários na tua vida? Onde os ventos estão soprando contrários na tua vida? Tua vida espiritual, emocional, financeira, tua vida matrimonial, familiar, tua vida sentimental. Está um vento contrário, né? Parece que nada dá certo. Você é açoitado pelos ventos, pelas ondas, frio, tempestade, perseguição. Você às vezes não passa por esse período que parece que nada dá. Tem vez que parece que o seu barco, ele vai fluindo, ele vai numa boa, vai deslanchando. O vento só sopra favorável, só te leva para onde você quer. Mas tem época, é osso, não é? Tudo errado, tudo contrário, nada dá certo. Oh, raiva, né? Não dá uma raiva? Poxa, o que eu fiz? Eu procuro fazer tudo certo e dá tudo errado. O que é isso? Parece que Deus está contra mim. Cadê tu, Deus, que me conduzia, fazia com que desse tudo certo para mim agora? Parece que tu está longe, está cuidando de outros e não está cuidando de mim. Tua agenda deve estar muito cheia, né, Deus? Está dando mais atenção para o outro teu filho que eu vejo super abençoado, dando tudo certo para ele, para ela e para mim. Será que algum dia vai voltar a dar certo as coisas? Às vezes sentimos assim. Mas é nesse momento que Deus está cuidando até dos fiozinhos de cabelo da nossa cabeça. Ele conta cada um e diz: nenhum deles vai se perder, nenhum deles vai se perder. Sabe o que quer dizer isso? Se uma pessoa tem em média 150 a 200 mil fios de cabelos, podemos dizer que Ele cuida de cada um dos fios. Quer dizer que Ele cuida dos detalhes mínimos da tua vida. É claro que vai cair fio de cabelo. Você passa a escova, principalmente a gente que está assim numa idade mais avançada, só de passar a mão cai um monte de fios. Mas Deus está dizendo que Ele cuida de você até nos mínimos detalhes. Ele se preocupa. Dizer que Ele cuida até do fio de cabelo quer dizer que Ele se preocupa com você no mínimo detalhe, nos mínimos detalhes. E que Ele não vai permitir que nada aconteça com você se não for a vontade dEle, se isso não trouxer benefício para a tua vida. Amém? Então, onde é que você está sofrendo ventos contrários? Que área da tua vida? Esses ventos contrários vão te levar rumo à vontade de Deus. Os ventos contrários levaram Paulo, sabe para onde? Para a Itália, onde ele seria decapitado. Cortariam a cabeça dele. Mas isso é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, pastor? O que Paulo ganhou com isso? Servindo a Deus com tanta entrega, renúncia de boa vontade, trabalhando arduamente. Ele teve a cabeça dele cortada no final, sofreu, foi preso, martirizado, conta tantas lutas. E, gente, Paulo uma certa vez disse: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Paulo já sabia o que aguardava ele na eternidade. Nós não sabemos, nós nunca tivemos uma visão como a visão de Paulo. Então Paulo estava nem aí se ele morresse ou vivesse. Viver é ganho, morrer é lucro. Tudo é lucro. Pense que Paulo estava preocupado em viver. Se eu viver está bom, se eu for para a glória está melhor ainda. Porque Paulo sabia o que esperava ele na glória. Ele tinha tido visão do céu. Gente, quando a gente passa a ter essa visão do que é o céu, a glória e a eternidade, morrer para a gente é lucro. É lucro. Então Paulo está dizendo: se decapitado, ou se morrer naturalmente, dormindo por alguma doença, tudo é lucro para mim. Estou nem aí. Venha o que vier.
Paulo só tinha um anelo, um desejo: cumprir a missão, a carreira que estava proposta para ele. E ele cumpriu. Em Filipenses capítulo 4, Paulo manda uma carta aos irmãos de outras igrejas e diz: os da casa de César vos saúdam. O que quer dizer isso? Os empregados, funcionários da casa do imperador, onde Paulo esteve preso, foram salvos por Jesus Cristo e estavam mandando salvações aos irmãos de Jerusalém. Paulo cumpriu o propósito, a vontade, a missão de Deus lá em Roma, pregando, anunciando o evangelho das boas novas de salvação. E quando eles se salvaram nos destroços e tábuas do navio, eles foram parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Havia enfermos naquela ilha. Paulo foi usado para curar aqueles enfermos, pregou o evangelho ali, e estava nascendo uma nova igreja na Ilha de Malta, porque Paulo se entregou à vontade de Deus. Gente, a nossa visão humana, finita, restrita, não consegue ver aquilo que somente os olhos espirituais podem. Gente, é demais. É demais pensar nas coisas do céu, nas coisas da eternidade, porque nós estamos acostumados às coisas terrenas. Então a nossa visão de bem-estar, a nossa visão de prosperidade, a nossa visão de vitória, a nossa visão de triunfalismo é tão diferente da visão que Deus tem para nós. Na nossa visão, só está bom quando está tudo bem. Mas na visão de Deus é diferente. É quando nem tudo está bem para nós, ou tudo está aparente mal, é aí que está bom. Porque são nessas horas que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nessas horas que nós ganhamos maturidade, crescimento, experiência, esperança. É nessas horas que nós nos fortalecemos. Que Paulo mesmo diz: quando eu estou fraco é que estou forte. Quando eu estou fraco é que estou forte. Quando eu estou fraco aí é que estou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Essa mensagem não é bem-vinda em muitas igrejas por aí. Tem muitas igrejas que só pregam hoje em dia triunfalismo, vitória, luta. Você não precisa passar. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Gente, se a gente parar de sofrer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque sem sofrimento, sem luta, não há crescimento. Precisamos disso. O recado de Deus, creio que está dado. Eu tinha aqui tanta coisa. Eu faço isso porque é meu dever. Preparar. Olha quanta coisa tinha. O que fazer quando os ventos são contrários? Qual a solução? Tá bom, dá mais uma mensagem para domingo que vem, a gente continua. Quem sabe a gente continua falando sobre isso, amém? Se Deus não mudar. Mas eu quero que você curve sua cabeça comigo agora. Eu quero que você reflita, pense, analise. Quais ventos contrários têm açoitado a tua vida? E que lição, que proveito você pode extrair disso? Extraia coisas boas. Outro dia eu li a história de um menino que ele era muito pobre e ele aprendeu a fazer licor de cascas de frutas que ele encontrava no lixo. Ele literalmente aprendeu a reciclar lixo para uma coisa muito boa e agradável, que era aqueles licores que ele produzia. Muitas vezes temos que aprender a reciclar o lixo na nossa vida. Aquelas coisas que nós lançamos fora, aquelas coisas que nós não queremos, que nós achamos que não é bom para nós. Recicle tudo isso. Transforme experiências negativas em coisas boas. Transforme lutas e sofrimentos em vitórias, em esperança.
em crescimento, em amadurecimento. Abraão Lincoln, um exemplo de perseverança, faliu nos negócios por umas 3 ou 4 vezes, perdeu a noiva, ficou viúvo, perdeu eleições por 7 vezes, teve colapsos nervosos, estresse, caiu em depressão profunda, perdeu a saúde, mas ele reciclou todas essas experiências negativas e se tornou o maior presidente que os Estados Unidos já conheceu. Abraão Lincoln, um homem que aprendeu a reciclar sofrimentos, como Paulo fazia, transformá-los em experiência, crescimento, amadurecimento, esperança, e obteve vitória. O diamante, sabe como o diamante é produzido, queridos? Através do carvão. O carvão se transforma em diamante quando no meio da terra ele é submetido às altas temperaturas. É dali que se forma um diamante. Quer ser um diamante ou um carvão? Se você não quiser passar pelo ardor, o superaquecimento das provações, você permanece um carvão. Mas se você se submeter às duras provações e aflições da vida, deixando-se passar pela fornalha, você se torna um diamante. E também da mesma forma o ouro, para ser refinado, purificado, ele precisa passar por altas temperaturas. A escolha é tua, querido, minha querida. Se você estiver disposto realmente a se entregar nas mãos do Senhor, deixar Ele trabalhar na tua vida, Ele vai fazer na sua vida tudo o que lhe apraz. Você vai crescer, amadurecer, ter experiências, esperança, vai poder dar frutos, produzir. E não se preocupe com o que vier, porque todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas, se você estiver no centro da vontade de Deus, todas as coisas. Pai, nos entregamos à tua vontade, Pai, nos entregamos ao teu querer, porque sabemos que não há outro caminho. Do céu eu ouvi, bem está, servo bom e fiel. Porque no fogo foste fiel, te colocarei sobre o muito, entra no gozo com teu Senhor. Não o meu querer, mas teu, ó Senhor. Te seguirei para onde eu for, meu Senhor. Não o meu querer, mas teu, Senhor. Se tu me conduzires pelos caminhos pedregosos, espinhosos e difíceis, eu sei que a tua boa mão está me conduzindo para o centro da tua vontade. No centro da tua vontade tem prazer e satisfação. Não o meu querer, mas teu, Senhor. Quero viver para o teu louvor. O vento balançou meu barco em alto mar. Ele
adversários, ventos contrários vêm, tudo isso vai contribuir somente para o teu bem, somente para o teu crescimento, amadurecimento, experiência, fé, esperança. Não temas, deixe-se conduzir pelas mãos do Senhor, e até os ventos contrários vão favorecer a tua vida. Amém? Podem sentar-se por um minutinho, queridos. Eu não sei se as crianças estão preparadas, tá? As crianças que vão cantar domingo, vão cantar agora. Enquanto as crianças cantam, nós vamos contribuir com os nossos dízimos, ofertas, com as nossas dádivas que nós trouxemos em agradecimento ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida. Amém?